senhor governador, senhores secretários, meus concidadãos. Rondônia, como vanguarda de uma nova estratégia de desenvolvimento nacional. Este é meu tema e esta é minha tese. Nesta minha intervenção, percorrerei quatro etapas. Primeiro, a nova estratégia de desenvolvimento nacional. Segundo, a política regional como terreno para construí-la. Terceiro, o passado e futuro de Rondônia, que qualifica o Estado para ser agente desta alternativa brasileira. E quarto, as agendas, as quatro grandes agendas que permitiriam a Rondônia desempenhar este papel sinalizador dentro do país. E, por fim, uma reflexão a respeito do principal obstáculo a transpor, mais espiritual do que material. A nova estratégia nacional de desenvolvimento. Nós estamos vindo de um período histórico em que o crescimento brasileiro repousava sobre duas bases. A primeira base era a ampliação do acesso ao consumo e da renda popular. A segunda base era a produção e exportação de commodities, de produtos primários pouco transformados. Foi a segunda base que tornou a primeira possível. A continuação dessa estratégia se inviabilizou quando as circunstâncias na economia mundial viraram. O dinheiro fácil sumiu na economia mundial. A China, o nosso maior mercado, deixou de crescer febrilmente e o preço das commodities baixou. O governo tentou dar uma sobrevida a este modelo de crescimento. Compreensivelmente, para atenuar o impacto da queda econômica sobre a maioria da população. Fez isto recorrendo a políticas contracíclicas de manejo da economia. Mas a eficácia destas políticas também se exauriu. E com isto chegamos ao momento atual. Essa estratégia permitiu resgatar milhões de brasileiros da pobreza extrema e manter a grande maioria dos trabalhadores empregados. Entretanto, ela tinha desde o início um defeito, que ficou patente agora. Conviver com um nível muito baixo de produtividade na economia brasileira. Produtividade não é uma categoria apenas econômica, é uma categoria também moral. Condenar a maioria dos nossos concidadãos a serviços de baixa produtividade significa condená-los a viver vidas pequenas.
Agora nós temos que construir uma nova estratégia de desenvolvimento nacional, baseada em capacitação educacional e qualificação produtiva, com democratização das oportunidades educacionais e produtivas. Portanto, um produtivismo includente e capacitador. Um produtivismo includente e capacitador tende a assegurar a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. O ajuste fiscal não é agenda nacional, não é estratégia de desenvolvimento. É, no máximo, preliminar a uma estratégia. Se for concebida e implementado corretamente, uma travessia entre a antiga estratégia e a estratégia nova. O propósito do ajuste fiscal não é ganhar a confiança financeira, como alguns dizem, na suposição de que confiança traz investimento, investimento traz crescimento. É a doutrina da confiança, desmentida em todo lugar. Haja vista a Europa, entregue hoje a combinação de austeridade fiscal e estagnação econômica. O propósito do ajuste fiscal é exatamente o inverso daquilo que é imaginado pela doutrina da confiança. É assegurar que o governo e o país não dependam da confiança financeira, que tenham margem de manobra para inovar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional, uma estratégia que subordine os interesses financeiros aos interesses produtivos. Este é o verdadeiro sentido do ajuste fiscal. Entendido, porém, desta maneira, o ajuste fiscal é, no máximo, uma transição. E a nossa atenção tem de ser focada logo no que vem em seguida. Em seguida e também já, o ajuste fiscal exige sacrifício da nação. A nação não tem por que aceitar o sacrifício imposto pelo ajuste fiscal, se não o ver como a contrapartida de um projeto de desenvolvimento democratizador de oportunidades. Portanto, o projeto alternativo não pode apenas vir depois do ajuste. Os seus primeiros passos têm de coincidir com a própria organização do ajuste. Agora chego ao meu segundo passo de raciocínio, a política regional. Uma estratégia de desenvolvimento nacional no Brasil só se efetiva quando traduzida em iniciativas para as grandes regiões do país. É ali que a estratégia nacional toca o chão da realidade. Nós temos tido no Brasil uma concepção viciosa da política regional. Nós temos que construir agora um paradigma inteiramente diferente, em 3 dimensões. Em primeiro lugar, a política regional precisa ser para todas as regiões do país, não apenas para o Nordeste ou para as regiões mais pobres.
Em segundo lugar, a política regional tem de ter por objetivo organizar um concerto, uma dialética de vanguardas e vanguardismos no país. Vir ao encontro dos agentes de mudança que já atuam em cada região do país, para provê-los de instrumentos e de oportunidades. A vocação da política regional não é prover compensações para o atraso relativo. E a terceira mudança de paradigma é que a política regional tem de ser construída de baixo para cima, pelas próprias regiões. E não apenas ou sobretudo de cima para baixo pelo governo federal. Foi assim tradicionalmente a política regional para o Nordeste, uma política de tutela do Nordeste pelo governo central. Todas as instituições que cuidam da política nordestina são instituições federais. Nos últimos 2 meses aconteceu um movimento que representa o começo desse novo paradigma de política regional no país e que diretamente toca a Rondônia. Pela primeira vez, no dia 3 de julho, em Goiânia, os governadores do Centro-Oeste se reuniram. Convidaram para se juntar a eles os governadores do Tocantins e de Rondônia. E organizaram o movimento Brasil Central. É a parte mais dinâmica do país hoje. Decidiram formar uma instituição deles, também chamada Brasil Central, e vinculada a esta instituição uma agência de empreendedorismo. E reunir-se no período inicial todo mês. Rondônia, portanto, assim como o Tocantins e Mato Grosso, passará a participar simultaneamente de 2 regiões, de 2 movimentos regionais, o da Amazônia e o do Brasil Central. Esta é uma transformação revolucionária no nosso conceito de política regional e um poderoso instrumento à disposição de Rondônia para construir o seu próprio caminho. Agora avanço para o terceiro passo do meu raciocínio. A situação histórica e atual de Rondônia, que apresenta oportunidades singulares e também dificuldades específicas para desempenhar o papel vanguardista que eu proponho para o Estado. Rondônia representa algo muito especial na história do Brasil. É um Estado construído por uma multidão de pequenos e médios empreendedores vindos predominantemente do Sul, que encarnaram o dinamismo brasileiro e vieram como parceiros do Estado brasileiro, representado especialmente naquele período formador pelo INCRA. Ora, isso é uma anomalia na história brasileira. Primeiro, a predominância de uma grande descentralização de propriedade e de iniciativa, e segundo, o Estado ao lado desses pequenos e médios empreendedores, em vez de estar ao lado da plutocracia, dos graúdos.
O fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média, morena, mestiça, vinda de baixo, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios, que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e a novas associações, e que constrói uma nova cultura de autoajuda e de iniciativa. Atrás deles, atrás desta pequena burguesia empreendedora, vem uma multidão ainda maior de trabalhadores que continuam a ser pobres, mas que já se converteram a essa nova consciência e a esse novo padrão de comportamento. É no Brasil Central e com a maior clareza em Rondônia que este Brasil emergente se manifesta. A vanguarda de emergentes, a pequena burguesia empreendedora e o seu séquito de trabalhadores ainda pobres, porém convertidos, já está no comando do imaginário popular. É a vanguarda que hoje a maioria do nosso povo quer seguir. Vargas organizou uma revolução no século passado, aliando o Estado aos setores organizados da economia. Hoje, a Revolução Brasileira é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho da vanguarda de emergentes. É para isso que precisamos inovar na estratégia de desenvolvimento e construir o produtivismo includente e capacitador. Mas esta tarefa nos impõe a necessidade de mudar as instituições, inclusive as instituições que organizam uma economia de mercado. Uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta, do lado da produção e não apenas do lado do consumo, é que enquanto a democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro, a democratização da oferta exige mudança estrutural e inovação nas instituições. Nós estamos no Brasil acostumados a resolver todos os problemas com dinheiro. E o nacional consumismo do último período histórico estimulou este hábito. A verdade, porém, é que ideias traduzidas em inovações institucionais são um recurso mais escasso e mais poderoso do que dinheiro. Rondônia é, portanto, um grande laboratório deste dinamismo brasileiro, que é a base social concreta da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Rondônia tem sido, porém, ao mesmo tempo, um exemplo do nosso maior problema histórico, que é negar instrumentos e oportunidades a esta maioria que quer construir e criar.
A história de Rondônia é uma história de dinamismo descentralizado, mas é também uma história de precariedade. Uma tripla precariedade de instrumentos da produção, de instrumentos da educação e de instrumentos da administração. E nisto também Rondônia exemplifica o problema brasileiro. Já houve muita mudança em Rondônia, mas muito mais teria de ocorrer. Esta descentralização de propriedade e iniciativa teve como uma de suas consequências a construção de uma rede de cidades médias, rara no país, e base potencial para um grande policentrismo produtivo. Uma grande variedade de focos e mananciais de iniciativa. Entretanto, no conjunto, Rondônia, como o Brasil como um todo, continua em grande parte ainda refém da precariedade produtiva, educacional e administrativa. Já houve avanços na produção, por exemplo, na construção da piscicultura, no estabelecimento de uma indústria de floresta plantada, na distribuição do calcário e no surgimento de uma classe empreendedora local, por exemplo, na indústria da carne. Já houve avanços na gestão pública, na tentativa de começar a construir carreiras de Estado. E já houve avanços na educação, no estabelecimento de escolas que servem como referência para a transformação do sistema público como um todo. Mas são passos incipientes. Como é que Rondônia pode, ao resolver seus próprios problemas, sinalizar um caminho para o país? Aí chego ao quarto e mais importante passo do meu raciocínio. As agendas necessárias a Rondônia para dar braços, asas e olhos a esta vitalidade assombrosa que Rondônia compartilha com o Brasil. Eu identifico 4 agendas centrais. A primeira agenda é a agenda da Rondônia do Cerrado, a Rondônia sem floresta. Ali, o eixo é a qualificação da atividade agropecuária, o desenvolvimento de um novo modelo da agropecuária, que ultrapasse os limites daquilo que temos no Brasil. O que prevalece no Brasil, e prevalece em particular no Brasil central, é a monocultura de cereais em grande escala, a pecuária extensiva e uma pequena agricultura familiar quase de subsistência, sem atributos empresariais e, portanto, sem futuro. O que nós queremos é a intensificação progressiva da pecuária, combinada com a diversificação de lavouras perenes, de maior valor agregado, o cultivo de peixe e o manejo florestal. E a base física, ou o ponto de partida,
para o desenvolvimento deste novo modelo agropecuário é a recuperação de pastagens degradadas. Hoje, grande parte do território nacional é pastagem degradada. Para cada hectare sob lavoura, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva, com a degradação progressiva da terra. Se recuperássemos ainda que uma pequena parte desta vasta área degradada, poderíamos, em poucos anos, dobrar a área cultivada e triplicar o produto agrícola do país sem derrubar uma única árvore, levando o Brasil para o lugar preeminente na produção e exportação agrícola e permitindo ao Brasil alimentar grande parte da humanidade. Os elementos essenciais para produzir esta mudança exemplar em Rondônia são os seguintes, descritos sumariamente. Em primeiro lugar, atender a alguns requisitos logísticos fundamentais. Os mais importantes são a hidrovia do Madeira e a extensão da ferrovia projetada para chegar a Vilhena até Porto Velho. Se a ferrovia parar em Vilhena, Rondônia terá um grave problema. Haverá uma tendência de bifurcação do Estado em 2 campos econômicos, sociais e culturais distintos, e o Cone Sul será absorvido no espaço econômico e cultural do Mato Grosso. O segundo requisito para esta transformação é a mobilização da ciência e da tecnologia a serviço da agropecuária. Começa no rudimentar, como já começou, na distribuição do calcário. Depois, na mobilização do adubo dos estados vizinhos. Depois, na produção de fertilizantes. Não há razão para que o Brasil continue dependente do cartel mundial de fertilizantes. Os fertilizantes respondem por algo como 40% do custo dos produtos agrícolas. Na Amazônia Ocidental, há gás natural e, portanto, potencial para produzir fertilizantes nitrogenados, e há potássio, e no Peru, ao lado, há fósforo. Portanto, todos os elementos estão, em princípio, acessíveis. Mas isto é só o começo. A Embrapa está no limiar de uma nova onda de inventos evolucionários na agricultura subtropical. A Embrapa quer escapar de sua camisa de força jurídica e criar empresas subsidiárias para empreender no regime de mercado, junto com o capital privado e junto com os Estados federados. E os parceiros mais naturais da Embrapa são os estados do Brasil Central, inclusive Rondônia. O terceiro elemento é a reorganização do sistema de extensionismo rural. A ajuda técnica ao produtor, sobretudo o pequeno e o médio produtor, que é a correia de transmissão entre a ciência e a produção agrícola na ponta. O extensionismo agrícola foi destroçado no país nas últimas décadas. Só pode ser reerguido
dentro de um regime de cooperação federativa. E não há por que ter preconceito ideológico. O extensionismo agrícola não precisa ser provido por funcionários permanentes do Estado. Pode ser, por exemplo, contratado a empresas privadas, desde que o Estado mantenha a direção, o comando estratégico. Em quarto lugar, o quarto elemento desta transformação é fortalecer o produtor, sobretudo o pequeno e médio produtor, na sua relação com os oligopólios, os cartéis, com que ele lida do lado da venda de seus insumos e da compra de seus produtos. E o instrumento mais importante para fortalecê-lo são as práticas associativas, que devem ser, então, fomentadas pelo Estado. E o quinto elemento é a industrialização progressiva dos produtos agropecuários, não só a industrialização convencional, mas também a industrialização do futuro densa em conhecimento, em bioenergia e em biogenética. Aí o Estado tem que atuar como parceiro do pequeno e médio empreendedor, no regime de mercado. Portanto, uma nova construção institucional e jurídica. Tudo isto é a primeira agenda e é a agenda que tem realidade no futuro imediato do Estado. Agora há uma segunda agenda. A segunda agenda é a agenda para Rondônia sem floresta, com floresta, a Rondônia florestada. O cerne do problema nesta segunda agenda é o seguinte: o extrativismo artesanal, como atividade dos seringueiros tradicionais na Amazônia florestada, não tem futuro. Não tem escala, não tem base tecnológica e científica. É uma nostalgia romântica. Não é um projeto de transformação econômica e social. Por outro lado, aquilo que frequentemente se invoca, que é o aproveitamento produtivo da biodiversidade da Amazônia, baseado em ciência e em tecnologia, está além do alcance. A razão mais importante pela qual está além do alcance é que faltam muitos dos elos científicos e tecnológicos necessários a esse aproveitamento. E há também uma razão circunstancial. A razão circunstancial é que nas atuais condições da economia mundial, muitas das atividades que seriam centrais para este manejo sustentável da Amazônia florestada, como uma indústria madeireira sustentável de madeiras tropicais nobres, não é economicamente atraente. Portanto, há o seguinte dilema: o extrativismo artesanal é inviável e o desenvolvimento sustentável científico ainda permanece além do alcance. A forma genérica da solução é construir elos entre o passado inviabilizado e o futuro ainda inalcançável.
E o Acre, ao lado aqui, mostra o caminho. Lá eles desenvolveram, como Rondônia fez também, uma indústria de peixes, mas com tecnologia ultramoderna, importada. E dentro de um modelo de governança que associa cooperativas de pequenos e médios produtores com o Estado empreendedor, sócio deles no regime de mercado. E fizeram um movimento análogo na produção da castanha. Isto é muito menos do que o aproveitamento científico da biodiversidade amazônica, mas já é muito mais do que o extrativismo artesanal. E este é o caminho. Agora, nestas primeiras duas agendas que eu acabo de esboçar, a agenda para a Rondônia do Cerrado e a agenda para a Rondônia da Floresta, há um horizonte institucional comum, se nós olharmos adiante. O horizonte institucional comum é inovação nas regras e no regime de uma economia de mercado. Nós estamos no mundo acostumados com a ideia de que as únicas duas coisas que se podem fazer com uma economia de mercado são, primeiro, regulá-la, ou segundo, atenuar as suas desigualdades por meio de políticas de tributação progressiva e de gasto social redistribuidor. Mas há uma terceira coisa muito mais importante que se pode fazer com uma economia de mercado, que é refundá-la nas suas regras, inovar nas instituições que determinam o conteúdo de uma economia de mercado e fazer isto a serviço da democratização das oportunidades e da disseminação das práticas produtivas vanguardistas. Este trabalho tem de ser exercido em dois grandes eixos. Um eixo vertical nas relações entre os governos e as empresas e um eixo horizontal nas relações entre as empresas. No eixo vertical é organizar uma forma de coordenação estratégica entre governos e empresas a serviço de projetos como estes, descritos pelas duas agendas que eu propus, que seja descentralizada, pluralista, participativa e experimental. Não é o modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância, mas também não é o modelo do Nordeste asiático, de formulação de uma política industrial unitária imposta de cima para baixo pela burocracia do Estado. É uma inovação, é uma reinvenção da economia de mercado. E uma reinvenção também audaciosa teria de ocorrer no eixo horizontal das relações entre as empresas. É a organização de regimes de concorrência cooperativa. Não é a cooperativa em sentido estrito. Redes de pequenas e médias empresas que se aproximam da vanguarda produtiva e tecnológica, continuam a competir umas contra as outras, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de certos recursos financeiros, comerciais e tecnológicos para ganhar economias de escala. É isto que caracteriza as economias regionais mais avançadas do mundo hoje. O problema é que o vanguardismo produtivo costuma florescer apenas em certos setores avançados que excluem a grande maioria da população. Para
disseminar o vanguardismo para fora das fronteiras das vanguardas tradicionais, como a indústria de alta tecnologia na Europa e nos Estados Unidos, é necessário inovar também no modelo de política industrial, portanto, de relação entre os governos e as empresas, aquilo que eu chamei o eixo vertical. Agora eu chego à terceira agenda, para Rondônia e para o Brasil. É a agenda da gestão pública e do controle. Eu estou lutando por uma nova estratégia de desenvolvimento nacional, mas eu sei que o Estado capaz de executar essa nova estratégia de desenvolvimento nacional ainda não existe no Brasil. Uma ideia comum entre os reformadores é que a reforma do Estado e da política é uma condição antecedente de todas as outras reformas. Tem que ver primeiro. As coisas, porém, não acontecem assim na história. Nenhum país reforma o seu Estado e sua política para depois decidir o que fazer com a política e o Estado reformados. A reconstrução do Estado e da política só ocorre quando precisam ocorrer, no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social da nação. E assim também terá de ser entre nós. Nós temos que cumprir simultaneamente 3 agendas de gestão pública, associadas a 3 séculos diferentes. A primeira agenda é uma agenda de profissionalismo nas carreiras públicas, a organização de carreiras de Estado. É uma agenda do século XIX que nós nunca acabamos por executar no Brasil. Qualquer governador de Estado no Brasil faz mais indicações políticas do que o presidente dos Estados Unidos. A segunda agenda é uma agenda de eficiência administrativa, associada ao século XX. Mecanismos de monitoramento e cobrança, dentro e fora do Estado. E mecanismos para rever as práticas à luz da experiência, disseminando o que deu certo para organizar uma convergência rumo às melhores práticas. A contrapartida a essa agenda de gestão é uma mudança do regime de controle. O regime de controle no Brasil é uma camisa de força, baseada na cultura da desconfiança, a pretexto de cercear o gestor desonesto, impede o gestor sério de trabalhar. Nós temos que romper essa camisa de força e reorganizar o controle como uma qualificação da gestão e não como uma negação da gestão. E a terceira agenda é uma agenda do experimentalismo na maneira de atuação do Estado. Será cada vez mais importante no curso do século XXI. Eu vou dar um exemplo que me parece mais importante, o da maneira de prover os serviços públicos. O que prevalece em todo o mundo e certamente no Brasil, a título de provisão de serviços públicos, é a provisão de serviços padronizados de baixa qualidade pela burocracia do Estado. E a única alternativa aparente a esta maneira de organizar os serviços públicos é a privatização dos serviços públicos a favor de empresas com objetivo de lucro. Mas há uma terceira opção que se tornará cada vez mais importante no curso do século XXI. O Estado tem de assegurar mínimos universais de serviço público a todos os
dos cidadãos. Ao mesmo tempo, o Estado tem de operar no teto para desenvolver os serviços mais complexos e custosos. Mas na vasta área intermediária entre o chão e o teto, o Estado pode ajudar a provocar a auto-organização da sociedade civil para que ela participe, junto com o Estado, na provisão experimental dos serviços públicos. Preparar a sociedade civil, financiá-la, monitorá-la, coordená-la, para que ela seja parceira, por exemplo, por meio de cooperativas ou de organizações sociais. É a melhor maneira de qualificar os serviços públicos. Esta agenda é uma agenda nacional, mas é ao mesmo tempo uma agenda de cada estado da federação. A federação é para isto, a federação é para experimentar. O Estado federado não tem de aguardar o vanguardismo do governo central. O Estado federado é para andar na frente, nesta agenda de gestão e em todas as outras. Falta uma quarta agenda, talvez a mais importante de todas, que é a agenda da educação, da qualificação da educação. Nós vivemos no Brasil uma grande ampliação do acesso ao ensino, mas a qualidade do ensino básico no Brasil continua a ser calamitoso. No final do ensino médio, metade dos alunos mal conseguem ler um texto e a outra metade que o lê mal consegue entender. Se continuarmos assim, a única coisa que poderemos fazer no futuro é exportar soja e minério de ferro. Nós precisamos de uma transformação revolucionária na qualidade da educação brasileira. O projeto nacional tem 4 grandes vertentes. A primeira é organizar a cooperação federativa em educação, que tem de incluir redistribuição de lugares mais ricos para lugares mais pobres e recuperação quando uma rede escolar local defeituosa cai repetidamente abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade. O princípio é simples. A qualidade da educação que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Não é organizar a intervenção federal, é organizar um sistema de ação conjunta dentro da federação. O segundo eixo é transformar radicalmente a maneira de ensinar e de aprender no país. O que nós temos tido é decoreba e enciclopedismo raso. E o que nós precisamos ter é uma educação que priorize as capacitações analíticas, as competências analíticas centrais, como raciocínio lógico e interpretação de texto, e as competências analíticas próprias a cada área do conhecimento. O que nós devemos querer em matéria de conteúdo não é abrangência enciclopédia superficial, é aprofundamento seletivo. Cada área do conhecimento deve ser apresentada de pontos de vista contrastantes, para libertar a mente. E a prática social da escola, em vez de ser a combinação do individualismo com o autoritarismo, deve ser a cooperação. Organizar a escola na forma de equipes de alunos e de professores. O terceiro eixo é um conjunto de iniciativas para qualificar os professores e os diretores e tornar a carreira de professor uma carreira atraente aos talentos. E o quarto eixo é aproveitar as tecnologias
contemporâneas, por exemplo, de ensino à distância ou de softwares interativos, para acelerar a mudança. É um projeto revolucionário e libertador para o Brasil. Nós sabemos que, na realidade, um projeto como este enfrentará interesses poderosos e preconceitos arraigados. Dificilmente será implementada na nação, no momento inicial, da sua forma mais audaciosa e intransigente. Sofrerá uma série de limitações, concessões aos interesses e aos preconceitos. Mas os estados experimentalistas como Rondônia podem aproveitar o espaço federativo, o espaço de experimentalismo que o regime federativo assegura, para abraçar este projeto nacional na sua forma mais audaciosa, profunda e completa. Eu proponho 2 caminhos para Rondônia que lhe permitiriam exercer este papel vanguardista na mudança educacional. Em primeiro lugar, organizar uma nova escola média. A escola média é o ponto de estrangulamento na educação brasileira. Uma nova escola média geral, de orientação analítica, e uma nova escola média técnica, que em vez de perpetuar o antigo modelo alemão que copiamos no Brasil, de ensino de ofícios rígidos e de manejo das máquinas tradicionais do século passado, priorize as capacitações práticas flexíveis exigidas pelas tecnologias contemporâneas, como as máquinas numericamente controladas. A contrapartida à formação dessa escola média vanguardista é o estabelecimento de centros regionais de qualificação avançada de professores e diretores, inicialmente em meio de carreira e depois também na formação inicial. É um projeto para o Brasil Central, é um projeto para ser promovido não apenas por cada estado isoladamente, mas dentro da dinâmica da cooperação federativa horizontal. Eu terminei a exposição desta minha proposta, das 4 agendas decisivas para o futuro de Rondônia. Faço uma reflexão ao final a respeito do principal obstáculo a transpor. A maldição de Rondônia, como de grande parte do nosso país, foi não ter tido uma elite republicana capaz de conduzir e construir o seu destino. Alguns indivíduos isolados e excepcionais, mas não um grupo governante e condutor que conseguisse ver longe e atuar com largo fôlego. Agora, para andar neste caminho que eu proponho, Rondônia tem de construir uma contra-elite republicana para substituir a elite republicana que ela não teve. Este processo se tornará mais viável e andará mais depressa se ocorrer um milagre. E é um milagre em cuja possibilidade eu, como cidadão, acredito. O milagre é que alguns indivíduos saiam de seus cômodos e troquem a segurança pela renúncia e pelo risco. Que se exponham à derrota
e ao desdém. Esta é a maneira de fabricar grandeza. O reinado da imaginação é o alvo e a prática da imaginação é o método. Rondônia. Rondônia como vanguarda do Brasil. É isto que eu lhes proponho. E o milagre que eu descrevi, o milagre do desassombro, do desposamento e da devoção, guiados pela imaginação institucional transformadora. Agora,